Olá, meu nome é Edson Klebs Negri, sou formado em filosofia e também teologia e atuo no campo da psicanálise. No dia 30 de novembro, a Igreja Católica celebra o Dia do Teólogo e da Teóloga. E para nós lembrarmos essa data, nós podemos fazer algumas perguntas básicas e essenciais, com um teor também de questionamento e, no mesmo tempo, alimentado pela criticidade. O que seria ser teólogo hoje, ou teóloga? Qual o papel do teólogo na sociedade, na igreja, na religião? Porque é preciso ter teólogo quando nós ainda temos uma grande, podemos dizer assim, população de crentes. Crentes são todos aqueles que trazem em si uma crença numa divindade bastante, podemos dizer assim, aquém dos estudos teológicos. Porque quando nós falamos de estudos teológicos, é claro que ele não é um elemento de possessão dos teólogos e das teólogas. Mas é importante que tenhamos, sim, um certo conhecimento no campo da teologia para que a nossa crença ou a nossa fé não seja uma fé muito colocada dentro do mundo das opiniões. E nós repetimos muitas vezes sem perceber que aquilo que nós falamos de Deus ou da religião ou da própria igreja, ela vem recheada de preconceitos, ela vem recheada de prejuízos bastante assim infantis. A teologia, ela quer nos ajudar a filtrar também a nossa fé. Não é porque a pessoa se diz desta ou daquela denominação religiosa que ela pode dizer que tem a crença única de um ser divino. Talvez esta seja a parte mais complexa do teólogo e da teóloga, porque nós podemos então, como dizia no início, fazer essa pergunta também para nós. Afinal, o que é acreditar em Deus? O que é Deus? O que é a religião? O que é a igreja, senão construções dos seres humanos? Porque o ser humano, desde tempos longínquos, inventou o sistema religioso, que é a religião, e depois nós temos a invenção também da igreja, instituição, algo que, podemos dizer assim, se a igreja é como algo inventada ou criada por Jesus, nós então estamos cometendo assim um equívoco. Porque Jesus não construiu uma igreja, Jesus não criou uma igreja no mundo, é claro, da teologia cristã. E isso vale também para as outras denominações ou outras religiões. Nenhum Deus, nenhuma liderança religiosa teve esta, podemos dizer assim, este contato, esta experiência, como muitas vezes nós encontramos nas literaturas que foram escritas e depois chamaram os livros religiosos. Ninguém teve um contato, podemos dizer assim, face a face. Até mesmo quando na Bíblia nós encontramos que o Moisés encontrou-se face a face com Javé, ou dialogou face a face com Javé, nós temos que olhar pelo ponto de vista teológico, ou seja, isso não aconteceu. Ninguém conversou face a face porque Deus não tem face. Então é uma questão humana, é uma representação, veja, humana, da invenção humana. Para o cristão e a cristã, e que no dia 30 de dezembro celebra a solenidade ou o martírio de André, dentro da denominação católica, Santo André, irmão de Pedro. É interessante que nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, o André aparece como segundo a ser chamado. Antes é Pedro e depois vem o nome dele, o André. No livro ou no evangelho de João, o primeiro a ser convidado
a seguir os passos de Jesus é o André. E quem indica Jesus para André é João Batista, isso no Evangelho de João. E aí é o André, então, que vai convidar o seu irmão Pedro para fazerem parte do primeiro grupo de Jesus, que são os 12, que também é metafórico. Então, este é o papel do teólogo, este é o papel da teóloga, ou a missão do teólogo e da teóloga. Então, como dizia anteriormente, sempre existiram pessoas que escreviam ou falavam, quando nós estávamos ainda na tradição oral, do divino. Mas ninguém sabe como é esse divino. Agora, se nós então entrarmos no mundo cristão, na concepção que temos sobre Jesus, Jesus então é a imagem, sem dúvidas, o personagem mais humano da representação divina. E tudo isso, é claro, não é porque Jesus saía dizendo por aí, olha, eu sou Deus, vocês têm que me seguir. Não era assim também. Nós temos que entender que esta questão de que Jesus é o Filho de Deus, o primogênito, ela está dentro da própria dogmatização da igreja oficial. E quando eu digo oficial, não é que as outras igrejas não sejam oficiais. E até um preconceito dizer que a Igreja Católica Romana é oficial. E as primeiras comunidades cristãs eram o quê? Agora, como igreja estabelecida como instituição, é a romana. E que talvez aqui, nós, enquanto teólogos e teólogas, temos que fazer muitas observações, sérias observações, porque se desenhou e se escreveu a partir de um Deus tirânico, brutal. E essa, então, é a nossa função na sociedade ou na comunidade, ou, podemos dizer assim, dentro da igreja. E na elaboração também dos documentos da igreja. E nós, se nós formos ler muitos dos nossos documentos, desde que esta igreja se tornou a igreja romana, nós vamos ver muitas atrocidades, muitas brutalidades praticadas pela igreja. Se escreveu exortações papais, encíclicas papais, documentos papais, ou documentos episcopais, ou de cardeais bárbaros, porque nós tivemos papas que realmente alimentaram a guerra, alimentaram a violência, alimentaram a conquista de terras, alimentaram a conquista dos bens de outros povos. É só nós vermos como que ficou a igreja, então, no contexto da Europa, principalmente na Idade Média. E aí depois, se nós utilizarmos esse termo, que também não é um termo adequado nós usarmos, mas como nós já estamos acostumados, nós temos que nos desacostumar a usar este tipo de nome ou de separação, né? A questão da Idade Antiga, medieval, renascentista, moderna, contemporânea. Mas talvez, depois de 1500, quando os europeus começam a chegar na África e no mesmo tempo começam a chegar aqui na América Latina com a cristandade, vejam como que se escreveram várias exortações, várias encíclicas papais, justificando, por exemplo, a escravidão, justificando que o índio não era humano, que o africano não era humano. Tudo isso, então, é papel do teólogo questionar. Tudo isso é o papel do teólogo e da teóloga de levantar questionamentos. Afinal, quem é que escreve? Quem são os que produzem as exortações, as encíclicas? Será que nós conseguimos interagir com as pessoas que muitas vezes não têm nenhuma noção de teologia, não têm nenhuma noção do que é eclesiologia, não tem nenhuma noção do que é filosofia da religião, ou psicologia da religião, antropologia da religião, ou a história da religião? Não tem noção do que significa cristologia, não tem noção do que significa mariologia. Por isso que nós estamos vivendo um momento, uma era de bastante empobrecimento da fé. E parece que nós vamos avançando em outros aspectos, mas na fé nós vamos retrocedendo. Nós estamos num processo de involução da fé, porque nós estamos cada vez mais infantilizando a fé.
Eis então o papel ou a missão do teólogo e da teóloga. Ajudar as comunidades ou as pessoas que fazem parte das comunidades da igreja a fazer uma experiência diferente desse divino, a partir talvez, o cristão então e a cristã, a partir daquilo que nós temos como conteúdo dos evangelhos. Se nós pudéssemos estudar de uma forma adequada os evangelhos em nossas comunidades, mas um estudo mesmo feito, fundamentado com aquelas questões que eu trouxe, antropologia, filosofia, psicologia, pedagogia, a história, nós poderíamos, dentro do campo da religião, sem dúvidas, a nossa fé poderia ficar um pouco mais madura. Ela poderia ficar mais nítida, muito mais lúcida seria a nossa fé. Mas enquanto nós não fizermos cursos, não fizermos eventos como seminários para que nós pudéssemos, então, levantar todos esses questionamentos, nós vamos ficar muito numa fé rasa, infantil, acreditando em superstições, em opiniões, em crenças. Opiniões, crenças e superstições não condiz com aquilo que Jesus ensinou. Isso nós ouvimos bastante. Por isso que talvez, e aqui um questionamento que é o dever também nosso, de alguém que busca então fazer parte do mundo da teologia, a data de 30 de novembro, de dizer que é o dia que celebra André, e ele é colocado como o padroeiro da teologia, talvez nós deveríamos inverter. Para sermos mais coerentes com a nossa fé, e também com aquilo que se estuda dentro do campo das teologias, que são diversas também, nós poderíamos colocar aqui no mundo católico, ou no mundo cristão, duas personagens que são bastante interessantes para nós estudarmos teologicamente. Não é nem Paulo, nem Agostinho, nem Santo Tomás de Aquino, ou outro Santo Anselmo, e assim vai, outros pensadores aí da Idade Média, mas sim buscaríamos então no próprio núcleo da comunidade primeira, das comunidades primitivas cristãs. Um é o Tomé e a outra é a Maria Madalena. Nós ficaríamos com o padroeiro Tomé e a padroeira é Maria Madalena. Essas duas figuras são bastante significativas para nós, da teologia. O André, na verdade, ele não tem muita desenvoltura para teólogo. Desenvoltura no sentido de ser alguém que duvide. Porque não é porque você é teólogo que você vai acreditar em qualquer coisa. Não é porque você é teólogo que você vai acreditar em qualquer coisa. Eis o Tomé. O Tomé duvida. A Maria Madalena desafia a noite. Ela quer ir mais além daquilo que está vendo. Isso também vale então para Tomé. E o teólogo ele precisa e a teóloga precisam fazer esse tipo de avanço, esse tipo de estudo, esse tipo de pergunta. E essas dúvidas elas têm que nos mover. Senão, como eu dizia, nós vamos acreditar que as pessoas falam assim com Deus como se estivessem falando com duas pessoas. Isso é impossível em vida. E aí nós termos também condições de sermos um pouquinho mais críticos e críticas até mesmo aquilo que nós temos como livro sagrado, a Bíblia. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, mas no Antigo Testamento nós temos que ainda que superar, ou seja, talvez de superar, destruir todo aquele tipo de machismo que se construiu. E aí se construiu esse machismo não só dentro do judaísmo, mas dentro do mundo cristão, dentro do cristianismo. Aí por padres, por teólogos, por bispos, por cardeais, por papas. Veja, por bispos, por cardeais, por padres, por teólogos, por papas. Ou seja, o machismo. Aonde estão, por exemplo, as Marias de Nazaré? Aonde estão as Marias Madalenas? Por que nós temos que sempre dizer que o Paulo é o grande propagador do cristianismo? O Paulo como se ele fosse o fundador do cristianismo. E aonde está Maria, mãe de Jesus? Aonde está Maria Madalena, a discípula, a apóstola de Jesus? Por que elas não têm uma participação mais incisiva? Se nós pegarmos o Antigo Testamento,
como que essas pessoas, principalmente as mulheres, como que elas eram tratadas? Será que hoje nós temos que fazer a mesma leitura com a mesma concepção? Não teríamos que mudar essa perspectiva? E aí também trazer uma releitura da própria Escritura, ou da própria Bíblia, quando nós falamos de Deus. Veja, Deus. Como então nós nos confrontamos diante desta realidade? Como que nós ainda desenhamos dentro da nossa imaginação a divindade? Ainda dentro daqueles parâmetros judaicos cristãos, onde há uma representação masculina do divino? E também hoje, na condição de alguém que estuda a literatura bíblica ou da teologia, de outros estudos teológicos, como seria se Jesus, na verdade, fosse colocado em outra geografia? Geografia no sentido de tirá-lo do mundo eurocêntrico, europeu, e colocado realmente no seu mundo, onde ele nasceu. E também nem no mundo israelita, mas sim no mundo palestino. E é interessante que Jesus, ele está enraizado na cultura do povo da Galileia, não do povo da Judeia. Por mais que se diziam na época o mesmo povo, mas há uma diferença. Por que há uma diferença? Porque nós vamos pegar a Galileia e nós vamos colocar dentro do Reino do Norte. A Judeia está no Reino do Sul. Aí depois se criou essa ideia de que Jesus nasceria e nasceu, como diz então o Novo Testamento, na aldeia de Belém. Mas hoje nós temos teóricos e teóricas da teologia que vão dizer que Jesus nasceu em Nazaré. É muito mais significativo para nós que Jesus seja nazareno do que um belemita. Belemita recorda a descendência davídica que Jesus rejeitou por completamente. E é interessante que talvez muitas pessoas também nem saibam, mas no primeiro século da fé cristã, nós temos aqueles que se diziam os seguidores do Nazareno, por isso que até algumas autoridades judaicas vão dizer o Nazareno e o seguidor dos Nazarenos, os seguidores e as seguidoras do Nazareno. Jesus simboliza mais, ou se aproxima mais da região de Nazaré, ou Galileu, do que aquele nome, o título que foi dado depois de Jesus, que é o Cristo. Provavelmente em vida ninguém nunca chamou Jesus de Cristo. E é provável que Pedro mesmo nunca tenha sido, ou melhor, nunca tinha sido aquele que disse para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso só vale dentro dos dogmas da igreja. Não podemos esquecer que todo o Novo Testamento foi escrito depois de décadas da morte de Jesus, ou do assassinato de Jesus. Então é importante que tenhamos esta concepção de que existiam já naquele momento dois grupos. Um grupo que se diziam os seguidores do Nazareno, Jesus de Nazaré, e os seguidores do Cristo. A igreja romana fez o quê? Vamos ficar com o Cristo. E aí colocou um Cristo bastante enfeitado, né? Com coroa, anel, capa, túnica, assim, bastante significativa no mundo romano. No mundo da Palestina, nós vamos ter um Jesus muito mais simples, muito mais humano. E aí, no mundo romano, um Jesus que foge dentro das características humanas. Eis então o papel do teólogo e da teóloga. Levantar os questionamentos para que a nossa fé seja cada vez mais viva, seja mais comprometida também com o mundo, com a sociedade. E pararmos um pouco de acreditarmos que Deus faz coisas que Ele não faz. E aí entra, mais uma vez, a nossa parte. Como temos que olhar os milagres hoje? Né? Quais são os milagres hoje que nós invocamos a Deus? E aí, se nós pararmos um pouquinho, nós vamos ver que esses milagres estão nas nossas mãos.
Se nós acreditarmos num ser divino, esse divino, ele deu todas as possibilidades, todas as condições para que o ser humano faça o bem. Faça o bem. Faça o bem. Agora, quando nós começamos a fazer o mal e dizer que Deus faz o mal, aí nós, teólogos, dizemos, ou temos que perguntar, aonde está esse Deus? Me mostre esse Deus. Veja como que é interessante as igrejas aqui no Brasil, na América Latina. Qual é, por exemplo, a figura da igreja, incluindo a igreja católica? Igreja católica, igreja universal, igreja Deus é amor, a igreja internacional da graça e tantas outras igrejas. Todas essas igrejas, elas são fundamentadas por uma hierarquia masculina. A masculinização das igrejas. E o que isso tem a ver com o teólogo e a teóloga? Tudo. Tudo. Por quê? Tem que ser assim. Não precisa ser diferente. Será que esse tipo de representação também não coloca esse divino masculino como representação única? Por que tem que ser assim, né? Por que nós temos que manter essa estrutura? E essa estrutura ainda oprime o povo, muito. Por que eu tenho que levar dinheiro e dinheiro e dinheiro para as instituições e igrejas? Por que eu tenho que carregar, por exemplo, pesados fardos, cruzes, não sei o que lá, para pagar uma promessa? Quando que Deus disse que faria isso por você, se você acreditasse nele? Aonde está na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus ensinou? Porque o cristão e a cristã têm que seguir o Evangelho. O Antigo Testamento, ele é interessante como uma ilustração para nós entendermos o processo messiânico, podemos dizer assim. Mas, quando nós lermos o texto do Antigo Testamento, ele tem que ser lido, olhado, analisado pelo viés dos ensinamentos de Jesus. Porque senão nós vamos oprimir de novo o povo. A fé nunca é opressora. Temos que entender que a fé é sempre libertadora. E a maioria das igrejas, inclusive a própria Igreja Católica, foca, enfatiza a fé fundamentada no exorcismo. O demônio ainda tem um aparato assim inacreditável dentro das comunidades. E ninguém faz a pergunta essencial: por que nós temos que procurar tantos exorcismos se, na verdade, nós estamos precisando mais de estudos? Nós estamos precisando mais de experiências, então, experiências humanas e divinas, fraternas, para descobrir um divino, então, que você faz parte no todo da comunidade, ou das comunidades, né? E que se desenvolve e envolve em todas as denominações religiosas, sejam elas igrejas ou religiões. Mas então que nesse dia nós possamos aprender com Mateus, aprender também com Lucas, aprender com Marcos, aprender com João, aprender com Tomé, aprender com Maria Madalena, com Maria de Nazaré e assim por diante. O que é descobrir esse Jesus na simplicidade da vida, na singeleza da vida. E que nós possamos também entender que a vida de Jesus, ela foi sempre pautada na compaixão e na misericórdia, não no sacrifício, não no peso, não no fardo, não em legalismos, mas sim na profundidade de espírito, na profundidade de alma, na profundidade daquilo que se viveu a partir de uma palavra criadora, comunicadora de vida e de libertação. Pois nossas comunidades preferem ficar fazendo com que a palavra sirva como opressão e aprisionamento. E aí por isso tantas pessoas alienadas. Então nós temos que fazer este meio de viver a fé de um Deus, ou de uma deusa, ou de um divino, ou de uma divina, que nos ajude a experimentar realmente a vida na sua complexidade e na sua profundidade, sem fazer com que a fé sirva como
um amuleto que não é. E no mesmo tempo, uma fé que faz com que a pessoa viva de uma forma neurótica, de uma forma absurda a vida, fazendo propostas para Deus incabíveis. Jesus mesmo nunca fez e nunca ensinou ninguém a fazer nenhum tipo de proposta que desumanizasse a pessoa humana. Um abraço a todos e a todas.